Hoje é 8 de maio de 2019, são 10 horas e 27 minutos. O articulista não tem estúdio. Faz isto na sala de estudo, onde tem sua biblioteca antiga, e numa casa antiga também, herança de família, que faz às vezes de ateliê e outras oportunidades serve para o trabalho, principalmente, porque é preciso viver, e serve também de estúdio improvisado. Às vezes passam aviões sobre o teto. Aliás, quando o escrivinhador frequentava muito Brasília, hoje menos, voltava na ponte aérea, o avião passava exatamente sobre esta casa e dava para ver com o tempo, e quando o costume se fazia mais aprofundado, dava para que o articulista visse inclusive o teto desta casa lá de cima, num sol bom e num céu aberto. Era gostoso, dava um pouco de angústia, mas era muito gostoso. Hoje estão a cortar uma árvore aí fora, uma árvore antiga, enorme por sinal, que semana passada já privou este escriba de internet por 3, 4 dias, porque os funcionários cortaram a árvore e cortaram também os fios que serviam a esta residência. Faz parte do jogo da vida. Vamos esperar então que o ruído das aeronaves e o barulho das serras lá fora não atrapalhem ou não impeçam a crônica do dia. Mas o jogo da vida é este. O Estadão de hoje traz algumas notícias previstas pelo escriba há mais de mês. Às vezes este escriturário diz que é uma espécie de Corcunda de Notre Dame, é o fantasma da ópera, porque prevê o que vai suceder. Mês e meio atrás, o escriba escreveu, ou disse neste site, que o turco acusado de terrorismo e que estava preso com pedido de extradição da Turquia seria solto. E foi. Deve estar indo para casa hoje. Foi solto ontem por Felix Fischer, com a tornozeleira de estilo, não vai poder tomar banho de piscina, nem banho de mar, não pode tirar aquilo da perna ou da canela, mas está em casa e com grande probabilidade, diz este velho escriba, adivinhador do futuro, com grande probabilidade, não volta para lá, porque tem todas as condições para ficar aqui no Brasil. O jornal Estado de São Paulo e a Folha trazem a notícia hoje, trazem também os dois, a fotografia, ao menos a Folha, o Estadão traz a foto de Dória. Dória está sempre arrumadinho, sempre em perfeição de vestuário. Seria bom que de vez em quando se desarrumasse um pouco, porque ele faz uma previsão de estilo e até da roupa que vai usar no dia e faz declarações de acordo com antecipação ou estudos feitos antes. Por exemplo, estava a defender os policiais mortos por bandidos. Quando os bandidos são mortos, os direitos humanos começam a esbravejar, queixando-se dos policiais. Mas quando os policiais são mortos, ninguém diz coisa alguma. Porque Dória consultou lá a sua empresa de comunicações, angariou aí a vontade do povo e achou que era muito mais fácil aproveitar as benesses da polícia contra os bandidos do que
dos bandidos contra a polícia. Então, está a proteger policiais. Mataram 8 ontem. A polícia está matando à vontade. E matando com muito boa vontade. Aproveitando, inclusive, outra manifestação advinda do fato de Bolsonaro ter assinado o decreto facilitando o porte de arma para caçador e militar, que é uma sofisticação da liberação de armas, porque agora todo mundo vai virar caçador e vai virar defensor da propriedade contra a bandidagem. É assim e não é assim porque o uso de arma dá uma certa sensação de aumento da masculinidade na cidadania. É uma espécie de falo improvisado a mais que a criatura começa a carregar com força maior de agressividade. A psicanálise tem relação com esse tipo de interpretação. Há na Folha de hoje um artigo de Rui Castro, um artigo muito pesado, pesadíssimo, sobre a tendência fálica de alguns defensores do porte de armas. O escrivinhador nem recomenda a leitura, é muito forte. Num certo sentido, é até meio difamatório. Lembra ao articulista um filme que assistiu há muitos e muitos anos. Era uma comédia ao tempo, com um Alan Ladd da vida, um John Wayne. Os jovens nem sabem quem foi John Wayne e também desconhecem os moços quem foi Alan Ladd. Alan Ladd era o bandido, o John Wayne era o mocinho. Os dois estão encostados no balcão, cada qual tomando a sua dose de uísque. Minto. O mocinho tomava leite, o bandido tomava uísque. E de repente, o bandido e o mocinho sacam as armas. Aqueles revólveres enormes, Colt. Sacam as armas e os dois atiram um no outro. Papá. Nenhum dos dois cai. E aquele pessoal que está à volta no bar, aquele bar que tem aquelas virolas flutuantes de entrada, nenhum daqueles frequentadores sai de baixo ou de trás das mesas e começa a olhar, assustado a ver o que aconteceu. E não acontece nada, porque os dois estão em pé, com os dois revólveres fumegantes, um apontado contra o outro. De repente, as calças do bandido começam a cair. Os dois usavam suspensórios. O mocinho havia atirado exatamente contra o peito do bandido, mas de tal maneira que lhe cortou os suspensórios. As calças começam a descer ao chão e, de repente, um zum formidável começa a ser ouvido dentro do bar. Sabe-se por quê? Porque o mocinho tinha uma pontaria tão perfeita que havia cortado as alças do suspensório do bandido. E as calças começaram a derriar. Com espanto geral, o bandido vestia calcinhas de renda com aqueles estilingues que as mulheres antigas usavam para prender as meias a fim de que elas não caíssem sobre
as canelas. Então, essas coisas de porte de arma, de fortalecimento da agressividade, de reforço da masculinidade, elas são, diz Rui Castro, diz o que ninguém diz, afirma o que ninguém quer afirmar, mas ele diz, quem sabe num dia em que o jornalista acordou de mau humor, a cachorra fugiu, a carrocinha pegou, acontecem essas particularidades. Há manhãs em que o sol vem a prumo, bonito, e há outras em que chove. Há madrugadas ruins, insones, e há outras madrugadas lindas. Nesse sentido, Rui Castro deve ter acordado muito mal. Ele escreve isso na Folha, página A2 desta quarta-feira. Não se entenda que este escrivinhador está preferindo hoje a Folha ao Estado de São Paulo, não. Procura emparelhar ambos. Aliás, este escriba já escreveu no Estadão há uns anos atrás, há uns 20 anos. Deram-lhe certa vez meia página do jornal, numa briga que teve com a amicíssima Ada Grinover, da qual se tem muita saudade. O escriba não se conforma em ter discutido com aquela moça que era genial. Mas escrevia no Estadão, agora não escreve mais. Certo dia alguém mandou um recado escrito a este escrivinhador: Paulo Sérgio, não vamos publicar seu artigo. Nunca mais escrevi no Estadão, mas faz parte. Faz parte do jogo. Agora o Paulo Sérgio tem o seu próprio difusor das opiniões, mas o Rui Castro, na página A2 da Folha, escreve um texto muito agressivo: xixi na cama, etc. O escriba nem repete aquilo que ele deixou fixado na Folha de São Paulo. Tocante, com certeza, a porte de arma, sim, e com uma leve refração naquilo que o escrivinhador disse sobre a briga entre Alan Ladd e John Wayne. A meninada nem sabe quem era Alan Ladd e quem era John Wayne. Isso aí faz parte da historiografia do cinema brasileiro, quase no tempo da época do cinema mudo, a qual este escriba acaba pertencendo, porque é um evadido do passado, é um sobrevivente do que já foi razoavelmente lúcido, porque consegue um traço de união entre o que já foi, entre aquilo que é e entre aquilo que vai ser. Tanto assim que é um futurólogo. Quando disse o turco vai para casa, o turco hoje foi para casa. O escriba só não se anima a fazer previsão quanto ao julgamento do ex-presidente da República, do Lula, que há de acontecer de qualquer forma, julgamento numa das hipóteses de processos contra ele movidos. Aliás, não há de fazer previsão porque se cuida de um caso ou de casos, cuida-se de casos entregues a colega seu. Eticamente está impedido de analisar tais hipóteses. Aqui há uma fotografia de uma negra na África do Sul, muito elegante, por sinal, que o escriba está aproveitando para pôr como título ilustrativo da crônica de hoje: elegante.
Se souber da existência dela, ela acaba virando garota propaganda, porque sai muito bem nessa foto intimista. A seguir, o que há nos jornais. Wesley é denunciado por uso de informação, é problema deles, eles que se entendam, que se virem. E resta a este escriturário do direito penal deixar um pouco os jornais e afirmar que, se não tomarmos cuidado, a mão com o dedo esticado assim há de virar a continência dos militares. Este escriba tem um colega, certa vez apontaram o dedo assim para ele, ele mordeu o dedo do outro. Quase decepou o dedo daquele que procurava intimidá-lo com o apontamento de uma arma em perspectiva. Para encerrar a crônica, deixa-se de lado um pouquinho essa dupla de jornais da manhã. O escriba, nesta madrugada, foi acordado com um toque do celular que fica fora na sala, mas carregando. Havia, sim, uma palestra do vice-presidente da República, general Mourão, feita tal palestra numa reunião gloriosa da maçonaria. Este escriba afirma, acentua e quer deixar muito claro que não pertence a essa agremiação gloriosa, até como não tem qualquer vinculação nem mesmo com um clube de caçadores e colecionadores de armas. É um homem do mundo. Qualquer coisa dentro dos princípios éticos é válida na vida deste escrivinhador. Mas o general estava a fazer uma palestra e este escriturário do direito penal conseguiu ver uns 5 ou 8 minutos daquela manifestação. E o homem é culto. O homem é muito bem informado, fala bonito, fala gostoso, sabe falar. Dá a impressão de que, além de fazer curso de paraquedismo e de porte de armas, de fuzis de caça e de pular de aviões em pleno voo, além disso, pode ter feito na mocidade um curso de oratória com um professor muito bom, porque gesticula bem, comporta-se muito bem, voluteia no meio do público, todo o público vestido de negro e engravatado. O escrivinhador não viu o fim, mas ficou a admirar, sim, o general Mourão. Não que goste de militar, não gosta não, mas teve aí um movimento de simpatia pelo homem, porque se faz entender por aí na comunidade que os militares, os soldados só sabem determinar ordem unida, cantar o hino nacional, atirar nos outros e usar escopetas, metralhadoras e canhões. Não! Esse vice-presidente sabe das coisas, sabe comunicar-se e tem muito poder espalhado por aí. Nesse sentido, é bom que Bolsonaro, que é capitão reformado, e ele, que é general do Exército, se deem muito bem. Porque se não se derem bem, é bom notar e fixar que os postos de comando no governo civil brasileiro estão em grande maioria preenchidos, preenchidos por militares. Bolsonaro fez isso. São seus amigos,
aqueles que guardam a entrada do palácio, mas são aqueles contra os quais não se deve brigar. Porque se quando houver conflito, os postos-chave de comando, inclusive na política civil, estão sendo postos ou colocados todos na mão de militares. Da reserva, sim, em grande maioria da força ativa também, em minoria, mas militar é sempre militar. Morre de farda, de coturno e fazendo continência à bandeira. Dito isto, vamos trabalhar para a sobrevivência da família e la nave va.